Oi, eu sou o Lorival Santana. Está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre a política, economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimento de quem vive os acontecimentos em primeira mão. Bom, esse é um CNN Mundo diferente. Vai ter muita análise, muita informação e depoimento de quem vive os acontecimentos em primeira mão, mas não sobre os quatro cantos do mundo. Vai ser basicamente sobre o que está acontecendo no Afeganistão. Talvez você tenha percebido alguns ruídos de ambiente. Eu estou no aeroporto de Cumbica. Olha só, barulho de aeroporto, anúncio de aeroporto. São 8h20 da noite de segunda-feira e eu estou embarcando daqui a pouco para Doha, no Catar, e lá fazer uma conexão para Islamabad, no Paquistão. É lá que vai começar a minha jornada em direção ao Afeganistão. No Brasil e na maior parte dos países do mundo não há embaixada afegã. São poucos os lugares que têm embaixada e menos ainda os lugares em que elas estão funcionando. E uma das mais importantes, claro, é em Islamabad. O Paquistão é um país que exerce muita influência sobre o Afeganistão. Foi lá que foram criados os Talibã, o Estado Islâmico Khorasan. Muitos dos seus militantes vêm do Afeganistão. Foram expulsos, perseguidos no Paquistão, vêm do Paquistão e foram para o Afeganistão. Muitos foram perseguidos no Paquistão e se deslocaram para o Afeganistão e lá criaram o Estado Islâmico K. Eles pertenciam antes ao Talibã do Paquistão, que é um movimento diferente do Talibã afegão. Pois bem, nas últimas semanas, desde a tomada de Cabul, no dia 15 de agosto, que eu venho trabalhando para essa viagem, me preparando para ela e, sobretudo, tentando garantir esse precioso visto para o Afeganistão. E parece que eu consegui, eu só vou ter certeza quando ele estiver carimbado no meu passaporte, mas para isso eu preciso estar em Islamabad ou talvez em Peshawar, na fronteira com o Afeganistão, onde tem um consulado afegão também. Mas as minhas fontes, meus colegas, meus amigos no Paquistão me deram garantias suficientes de que era hora então de viajar para lá para tentar então carimbar esse visto e também obter um outro documento que é do governo paquistanês, que é NOC, No Objection Certificate, um certificado de não objeção, que é uma autorização para que eu possa viajar para a fronteira com o Afeganistão. Então é isso que eu vou fazer a partir de agora. Bom, quero te avisar que se algum dia você for viajar para o Paquistão, são necessários 3 documentos. Primeiro, um visto propriamente dito, depois uma coisa que eles chamam de Grand Visa e depois existe uma coisa chamada Fast Track. Essa terceira coisa eu não sabia e isso quase atrapalha os meus planos. Graças à gentileza de um funcionário da Qatar Airways, eu consegui imprimir. Bom, primeiro eu tive que preencher um formulário detalhado em que eu tive que subir ali a minha vacinação de Covid e outros documentos e aí imprimi-lo na loja da companhia aérea para poder então viajar. Caso contrário, eu não conseguiria embarcar nem para Doha, já que o meu destino final da minha passagem é Islamabad. Mas são coisas que acontecem e estou muito feliz de estar aqui sentado no portão 308 esperando a chamada para o meu voo. Como parte dos preparativos dessa viagem, eu telefonei para o Dr. Marcos Vinícius Silva, do ambulatório do viajante do Hospital Emílio Ribas de São Paulo. Ele me acompanha desde 2003, quando eu voltei de uma viagem para a África com malária. Acabei na UTI do Emílio Ribas e ele cuidou de mim, pesquisou para saber qual o remédio certo para derrotar esse parasita chamado falcíparo, que era o que eu tinha no meu sangue. E desde então, quando eu viajo, eu falo com ele
O ambulatório do viajante, tem vários ambulatórios no Brasil, 2 em São Paulo, um no Emílio Ribas, um no Hospital das Clínicas. No Rio de Janeiro tem também da UFRJ e tem outros espalhados pelo Brasil. É muito importante para quando você viaja para algum lugar que tem endemias ou epidemias ou que tem problemas de atenção sanitária, você tomar uma série de providências antes de viajar, tomar vacinas e levar remédios que você pode não encontrar lá. Claro que tudo isso orientado pelo médico, né? Então, ele me orientou a tomar vacinas contra poliomielite, febre tifoide, difteria, e eu já tinha vacina contra a febre amarela, contra a hepatite, mas faltava uma segunda dose da hepatite A, que eu também tomei, e também contra o tétano. E aí acabei ali dando uma revisada geral nas minhas vacinas, e também ele me recomendou levar remédios, principalmente para diarreia, porque lá realmente naqueles países, Índia, Afeganistão, Paquistão, Etiópia também, na minha experiência, são países em que facilmente algum alimento ou algum líquido pode desencadear problemas estomacais violentos. Então, estou levando remédios, não vou falar os nomes dos remédios para evitar qualquer tipo de automedicação, é o médico que tem que receitar. E ele me recebeu gentilmente na casa dele no sábado à tarde para me dar essas receitas. E então, remédios para vários graus de diarreia, vômito, etc. Desculpe se você estiver aí jantando, almoçando, tomando café da manhã, eu falando sobre isso. Mas também remédios para dor de cabeça, repelente, porque lá também tem malária, e enfim. Estou aí levando na mala tudo que eu posso para me cuidar lá, evitando ter que ir para um hospital, que pode ser um outro problema também. E estou em contato também lá com um médico brasileiro do Médicos Sem Fronteiras, que está no Afeganistão e que foi residente do Emílio Ribas e do Dr. Marcos. Não posso falar o nome dele, porque ele não pode dar entrevistas, não pode ser identificado, mas estou também falando com ele, é mais uma garantia aí de ajuda. E no Afeganistão e no Paquistão já tenho muitos amigos. Essa vai ser a 4ª vez que eu vou para o Afeganistão. Estive lá em 2001, entrevistei os Talibã 6 dias antes de começar o bombardeio americano. Entrevistei no dia 1º de outubro de 2001. E vai estar comigo o Iqbal Afrid, que foi meu guia naquela primeira viagem ao Afeganistão e naquela entrevista com os Talibã. Foi quem possibilitou aquela entrevista, aquela entrada no Afeganistão que estava proibida para estrangeiros. Depois, em 2004, o Iqbal e eu viajamos ao redor do Afeganistão, para várias regiões, para Tora Bora, região onde Bin Laden esteve antes e ainda estava sob a influência da Al-Qaeda e do Talibã naquela época. Kunar, também sob influência e sob ataque, aliás, da Al-Qaeda. E Kandahar, Cabul, Jalalabad, enfim, todas as cidades das quais eu ouvia falar antes, mas não tinha conhecido. Eu tinha estado em 2001 só na província de Kandahar, muito rapidamente, para essa entrevista com os Talibã. Depois fui expulso do país por eles. Depois, em 2009, eu fui diretamente fiquei basicamente em Cabul, e aí com um guia afegão, também, o Iqbal também é afegão, mas fica baseado no Paquistão, e um guia jornalista que morava lá em Cabul. Então faz 12 anos que eu não vou ao Afeganistão. Estou precisando realmente atualizar a minha percepção daquele país complexo e fascinante. Então por isso também estou muito entusiasmado com essa viagem. Em Islamabad vou me encontrar com o Iqbal. Também outros jornalistas e amigos estão me apoiando na organização dessa viagem, e com o tempo eu vou contando outros detalhes. Os principais assuntos neste momento do Afeganistão, nesta noite de segunda-feira, são a formação do governo do Talibã, que deverá ser presidido pelo Mullah Abdul Ghani Baradar,
que é um fundador do Talibã. Esse Baradar é um apelido que lhe foi dado pelo Mullah Muhammad Omar, que foi o fundador do Talibã, o primeiro líder do Talibã. Baradar significa irmão na língua Pashtun, que é a língua principal, predominante entre os Talibã. E ele então é um veterano daquele primeiro regime do Talibã. Mas o líder espiritual que assumirá como líder espiritual, já que é uma teocracia, né, esse regime, é o Haibullah Akhundzada, que foi durante 15 anos um pregador e professor em uma mesquita no Paquistão. Eu falava da importância do Paquistão para os Talibã e ele de fato viveu muitos anos no Paquistão. E foi o segundo sucessor do Mullah Muhammad Omar e é o sucessor hoje e deve ser sagrado então líder espiritual. Vai haver então esse governo com membros do Talibã, talvez algum membro de fora do Talibã. Eles prometem um governo inclusivo, mas ainda não sabemos o que isso vai significar. E vai haver duas outras instituições, a Shura, que é o Conselho Islâmico, que é uma tradição muçulmana ter esse conselho que ajuda a tomar as decisões, e a Loya Jirga, que é uma instituição afegã, que é a Assembleia dos Anciãos e dos Líderes Tribais. E não vai haver eleições, não vai ser nenhum tipo de democracia, vai ser um regime ao estilo da tradição afegã. Outro grande assunto desta noite de segunda-feira é a situação no Vale do Panjshir, no norte do Afeganistão. Ali é que tinha ou tem ainda um foco de resistência contra o Talibã. Mas a notícia hoje, nessa segunda-feira, é a de que os Talibã teriam finalmente conquistado, né, o Vale do Panjshir. Cercaram durante as últimas 2 semanas o vale, que só tem 2 entradas, é um vale realmente, tem uma entrada ao norte e outra ao sul. Eles cortaram os suprimentos e esse é um movimento de resistência nacional, chamado assim, que é comandado e composto basicamente pela etnia Tajik, e pelo comandante é o Ahmed Massoud, filho do general de mesmo nome, Ahmed Massoud Tajik, que morreu num atentado da Al-Qaeda na véspera do 11 de setembro de 2001. No dia 10 de setembro de 2001, uma suposta equipe de televisão marroquina, que na verdade eram militantes da Al-Qaeda, entraram na caverna do Ahmed Massoud, supostamente para entrevistá-lo, e se auto-explodiram na caverna e o mataram. No dia seguinte houve os atentados, que, como você talvez se lembre, tinha vários marroquinos também, né, participando daqueles atentados nos Estados Unidos. Então foi um duplo golpe da Al-Qaeda naquele momento. Eu falei que o atentado contra o Ahmed Massoud foi na véspera do atentado do 11 de setembro, mas na verdade foi na antivéspera, dia 9 de setembro. E os tajiques têm uma questão étnica, não é? Porque, como eu disse antes, os Talibã são predominantemente Pashtun, que representam 42% da população afegã. E os tajiques são o segundo maior grupo, 27%. Esses números são aproximados, porque desde 1979, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, não é feito um censo lá. Então isso é uma estimativa. E existe então essa divisão étnica e essa rivalidade entre os dois grupos. E naquela época, em 2001, a Aliança do Norte, que estava ali em combate com o Talibã, a Aliança do Norte, comandada pelo general Ahmed Massoud, era também o foco de resistência contra o Talibã, né? E aí os Estados Unidos se aliaram à Aliança do Norte quando invadiram o Afeganistão em outubro de 2001, né? E desta vez os Talibã conseguiram tomar
um território mais amplo ainda do que no período em que eles governaram entre 96 e 2001. Mas havia ou há ainda esse foco de resistência. Um dos vice-presidentes do governo que foi derrubado do Afeganistão, o Abdullah Saleh, admitiu que os Talibã dessa vez realmente tomaram o Vale do Panjshir e ocuparam o palácio do governo. Lá é uma província, Vale do Panjshir, e estão ocupando as repartições públicas ali. É a primeira vez que eles conseguem fazer isso. Só que outros membros da resistência dizem que não, que continuam resistindo e lutando. Mas o certo é que houve centenas de combatentes tajiques mortos, provavelmente centenas de Talibã mortos também, mas aparentemente dessa vez, embora possa haver focos de resistência, aparentemente os Talibã estão dominando o Vale do Panjshir. Bom, pessoal, agora já estou em Doha para fazer a conexão para Islamabad. Você de novo vai ouvir bastante barulho aqui de aeroporto. É 1h23 da tarde de terça-feira em Brasília e aqui em Doha 7h23 da noite. Hoje em Cabul houve uma manifestação de centenas de pessoas, principalmente mulheres, protestando contra o Talibã, dizendo que o Talibã representa um retrocesso nos direitos das mulheres. As mulheres e meninas já começaram a estudar em separado em relação aos meninos e aos homens. E nas universidades de Cabul e outras grandes cidades, em algumas salas de aula elas foram separadas por uma cortina e elas se sentem muito mal com essa situação e protestam contra isso. Dizem que estão retrocedendo 20 anos. É bem verdade que há 20 anos, quando eu estive lá pela primeira vez, não havia, as meninas simplesmente não estudavam, né? E havia um receio de que elas só pudessem estudar com professoras mulheres, né? Que restringiria um pouco, né, o ensino, mas eles estão aplicando essa solução aí da cortina para separá-las na mesma sala de aula. Nesse protesto, como vinha acontecendo nos outros dias, porque já houve protestos, principalmente de mulheres também, teve na segunda-feira na cidade de Mazar-e-Sharif, no norte, e também teve um protesto como esse em Cabul, no sábado. Os Talibã dão tiros para o alto para dispersar a multidão. Às vezes eles ameaçam as mulheres com o cabo dos seus fuzis e usaram também gás lacrimogêneo. Alguns jornalistas que estavam cobrindo essa manifestação foram presos, inclusive um da Associated Press, agência americana, e num caso um repórter, os Talibã tomaram o microfone dele e bateram nele com o microfone dele até quebrar. E os Talibã estão armados, né, com fuzis para reprimir essas manifestações. Os manifestantes protestavam também contra a tomada do Vale do Panjshir, que eu comentava que o Talibã anunciou a tomada do Panjshir, e havia mulheres que são do Panjshir, que estavam nessa manifestação em Cabul, e acusaram também o Paquistão de querer dominar o Afeganistão e de apoiar o Talibã. Como já mencionei, né, o Talibã surgiu no Paquistão, eles eram estudantes, é isso que significa o nome Talibã, né, estudantes que viviam nas madrasas, que são as escolas religiosas no lado paquistanês da fronteira, na região de Peshawar. E na época, em 1993, o Afeganistão estava todo loteado, dividido entre Mujahedin, que tinham sido os combatentes islâmicos que derrotaram os invasores soviéticos na guerra de 79 a 89. E aí o Serviço Secreto e o Ministério do Interior do Paquistão, na época, arregimentou esses estudantes nas madraças, nessas escolas religiosas, para invadir e tomar o Afeganistão.
E desde então sempre há essa ligação entre o establishment de defesa, a comunidade de inteligência no Paquistão e os Talibã, a ponto de ter se criado um movimento Talibã-Paquistão, que é um movimento separado, um movimento para dentro do Paquistão, mas que acabou cometendo atentados no próprio Paquistão e se tornou um inimigo, então, do Estado paquistanês. E nesse domingo houve um atentado no sudoeste do Paquistão, reivindicado pelo movimento Talibã-Paquistão, que matou ao menos 4 integrantes das forças de segurança paquistanesas. Bom, no Vale do Panjshir, o comandante da Frente Nacional de Resistência do Afeganistão, o Ahmed Massoud, convocou para um levante geral, uma rebelião geral contra o Talibã. O Vale do Panjshir é uma província que fica 100 quilômetros ao norte de Cabul. E como eu mencionei na conversa anterior, existem ainda focos de resistência contra o Talibã, mas o Talibã assumiu o controle geral sobre a região do Panjshir. E houve no fim de semana um encontro entre o diretor do ISI, que são os Inter-Services Intelligence, o serviço secreto paquistanês, é o general Faiz Hamid. Ele se reuniu em Cabul no fim de semana com o Abdul Ghani Baradar, que é o líder do Talibã e que deve se tornar o presidente do Afeganistão. Esse encontro foi confirmado pelo porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid. São 5h17 da manhã de quarta-feira, 9h17 da noite de terça no Brasil. Cheguei em Islamabad, mas meu avião pousou com quase 3 horas de atraso. Era para ter pousado às 2 da manhã, pousou quase 4 e pouco da manhã, porque teve uma tempestade aqui em Islamabad. E aí o avião ficou circulando durante quase 2 horas em cima aqui até poder pousar. E aí o carro que eu tinha combinado que viria me buscar para me levar para o hotel já não está mais aqui. Aí peguei um táxi. É esse barulho que vocês estão ouvindo aqui, de um carrinho que eu acho que é de fabricação indiana, bem compacto, mas tudo bem. E bem mais caro também. Tinha combinado 2.000 rúpias, que é o equivalente a $12. Vou pagar $30 por esse trajeto do aeroporto até o hotel. Isso reduziu bastante meu tempo para descansar. Já daqui a pouco começa o dia, então vou cuidar aí da questão do visto para o Afeganistão e da autorização paquistanesa para ir até a fronteira. É engraçado que o motorista falou assim: boa monção, ou seja, um bom vento de monção aqui. Estava festejando a chuva, a mesma chuva que atrasou meu pouso em várias horas. As autoridades paquistanesas exigem teste de Covid de até 72 horas, além da vacina febre amarela dos brasileiros. E quando a gente chega aqui no aeroporto de Islamabad, faz ainda um teste rápido de Covid. É um swab, aqueles cotonetes grandes que enfia no nariz, só que enfia numa narina só e não vai tão fundo assim, mais superficial, mais tranquilo. E aí em 5 minutos sai o resultado. Todos os passageiros que chegam têm que passar por esse teste. Fazia quase 20 anos que eu não vinha a Islamabad. Eu tinha chegado aqui em setembro de 2001, depois dos atentados. Islamabad é uma cidade bem tranquila, uma cidade planejada, é a capital, mas é o equivalente a Brasília aqui no Paquistão, porque é a cidade grande. As cidades grandes são Karachi, que é a maior cidade, que seria o equivalente a São Paulo, e depois Lahore, que também é uma outra cidade grande, importante, seria tipo um Rio de Janeiro. E Islamabad é a sede do governo, parte administrativa, avenidas largas, cidade bastante horizontal, bastante verde, longas distâncias e tal, assim como Brasília. A gente está no verão aqui, né? Então
Quando eu ia pousar, estava 27 graus no meio da noite, mas isso vai esquentar bastante durante o dia, né? E só estava tão uma temperatura não tão alta porque estava chovendo também. Aqui essa época é bastante quente. E pelo que eu vi no Weather Channel, em, em Cabul estava uma noite estrelada, uma noite seca, sem nuvens, ao contrário daqui de Islamabad, que ainda está agora ainda chuviscando. Aqui no Paquistão, assim como na Índia, né, que foram colônias britânicas, o volante fica do lado direito. E aí interessante é que o Paquistão tem uma longa fronteira por terra com o Afeganistão, né? E lá o volante fica do lado esquerdo. E aí as estradas se encontram, as estradas do Paquistão e do Afeganistão, e aí os motoristas têm que trocar de lado. Às vezes não trocam por algum tempo, pelo menos era assim até a última vez que eu vim aqui. Vamos ver se continua assim, ligeiramente caótico. E as pessoas aqui continuam não usando cinto de segurança, pelo menos no carrinho que eu peguei no táxi aqui, que é um táxi informal, na verdade, não tem cinto de segurança. E além do PCR, eles também pedem o comprovante de vacina contra a Covid. Meio-dia e meia aqui em Islamabad, de quarta-feira, 4:30 da manhã em Brasília. Eu passei a manhã toda na embaixada afegã aqui em Islamabad e ainda não está garantido o meu visto. Amanhã tem um encontro com o cônsul afegão às 10 da manhã. Mas estou preocupado porque amanhã é o último dia de funcionamento da embaixada afegã porque sexta-feira eles não abrem, é o feriado muçulmano, e sábado é o 11 de setembro que eu quero estar em Cabul. Então estou aqui preocupado, estou aqui com meu amigo Iqbal Afrizi, meu amigo aqui que está me dirigindo comigo aqui, me levando nos lugares. Agora estou procurando um cartão de telefone, um chip de telefone local para poder me comunicar melhor. Talvez eu opte para Peshawar, que tem um consulado afegão lá. E amanhã realmente é o dia que eu preciso carimbar esse visto e tem que estar no melhor lugar possível. Então estou verificando com um jornalista de Peshawar para ver se lá é mais garantido do que aqui. Agora são 10 da noite aqui em Islamabad, de quarta-feira, 2 da tarde em Brasília, e o assunto que está repercutindo mais aqui é a formação do governo do Talibã, um governo interino, que os Talibã tinham prometido que seria um governo inclusivo, mas é um governo que só tem homens e a maioria da etnia Pashtun, que é a etnia dominante do Talibã, alguns ex-prisioneiros por ligações com terrorismo e alguns que participaram do governo anterior do Talibã entre 96 e 2001. O primeiro-ministro, por exemplo, Mullah Hassan Ahmad, também esteve no regime anterior, e o ministro do interior, Sirajuddin Haqqani, é o chefe da rede Haqqani, e o FBI oferece uma recompensa de $5 milhões pela cabeça dele por participações da rede Haqqani em atentados e sequestros. Inclusive tem ainda um americano que é refém da rede Haqqani. Mullah Abdul Ghani Baradar, que era muito ligado ao fundador, ao primeiro líder do Talibã, Mullah Muhammad Omar, vai ser um dos vice-primeiro-ministros do Hassan Ahmad. Houve protestos de mulheres hoje de novo, nesta quarta-feira de novo, contra esse novo governo, que foram reprimidos, alguns Talibã com
Inclusive tem vídeos mostrando isso em Cabul, Talibã com varas e chicotes batendo nas mulheres, nos manifestantes. O governo anunciou que todas as manifestações agora precisarão ser aprovadas pelo governo, incluindo as palavras de ordem que poderão ser usadas. Também anunciou que as mulheres não poderão jogar cricket, que é um esporte muito popular no Afeganistão e aqui no Paquistão também, como herança aí da colonização britânica aqui do Paquistão. Elas já não poderão também cantar músicas, nem tocar instrumentos, andar de bicicleta. E houve uma reunião virtual remota do secretário de Estado americano Antony Blinken com representantes de 22 países. E o Blinken fez um pronunciamento ao lado do ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, na base de Ramstein, na Alemanha, onde foram recebidos refugiados afegãos. E o Blinken comentou que esse não é um governo inclusivo como aquele que tinha sido prometido, embora ele ponderou que, segundo o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, esse é um governo interino. E aí o Blinken disse que são membros do Talibã ou pessoas muito ligadas ao Talibã e não tem mulher no novo gabinete. E que a reação de todos os países que participaram dessa reunião de hoje foi: nós vamos avaliar os Talibã pelos seus atos, não pelas suas promessas. E esse é também um ambiente aqui no Paquistão, que também está se articulando e conversando com os outros países que fazem fronteira com o Afeganistão, o caso do Tajiquistão, do Uzbequistão, do Irã, da China, e todos estão também nessa atitude, por exemplo, com relação à questão do terrorismo, né? Que vão julgar o Talibã pelo seu desempenho, se vai realmente conseguir evitar que o Talibã continue sendo um refúgio de grupos terroristas. São quase 11 da noite aqui em Islamabad, de quinta-feira, quase 3 da tarde em Brasília. E eu continuo aqui na capital do Paquistão, tentando o visto para entrar no Afeganistão. Enquanto isso, vou aqui atualizando vocês sobre o que está acontecendo em relação ao Afeganistão. O Talibã permitiu a saída de 115 pessoas, entre americanos, estrangeiros residentes permanentes nos Estados Unidos e pessoas com outros passaportes ocidentais, que então deixaram o Afeganistão nessa quinta-feira num voo para o Catar. Inicialmente havia sido anunciado o número de 200 pessoas, mas alguns não conseguiram chegar ao aeroporto de Cabul a tempo de pegar esse avião. Essa foi a primeira retirada de estrangeiros do Afeganistão desde que os Estados Unidos concluíram a sua retirada no dia 30 de agosto. Nessa sexta-feira vai ter um outro voo semelhante, partindo também do aeroporto de Cabul, segundo o enviado especial do Catar, Mutlaq Al-Qahtani, que falou numa entrevista coletiva conjunta com o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, no aeroporto de Cabul. Os catares é que estão operando o aeroporto de Cabul. Essa retirada foi acompanhada de dezenas de integrantes das forças especiais do Catar, que protegeram a pista e forneceram segurança dentro do terminal durante o check-in e a triagem dos passageiros. Entre eles havia também 13 cidadãos britânicos, segundo anunciou o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab. O Raab agradeceu ao Catar por ter facilitado o voo e disse o seguinte, abre aspas, esperamos que o Talibã mantenha seu compromisso de permitir uma passagem segura para aqueles que desejam partir, fecha aspas. Isso é importante porque os Estados Unidos e outros quase 100 países
firmaram um documento pressionando o Talibã a cumprir as suas promessas de deixar que aqueles que quiserem sair do Afeganistão possam sair. Daqui do Paquistão, um avião C-130 da Força Aérea Paquistanesa pousou na manhã desta quinta-feira no aeroporto de Cabul, levando produtos de ajuda humanitária para os afegãos. O embaixador do Paquistão no Afeganistão, Mansur Ahmad Khan, disse ao receber o carregamento no aeroporto de Cabul que esse fornecimento de ajuda e assistência humanitária ao povo afegão vai continuar nas próximas semanas e meses. Então é o primeiro país que começa a ajudar o Afeganistão sob o regime do Talibã. A ajuda incluiu 10 toneladas de farinha, 1,5 tonelada de ghee, que é uma manteiga feita de leite de búfalo indiano, que é clarificada para ser usada como óleo, e uma grande quantidade de medicamentos. O embaixador paquistanês disse que outro avião C-130, levando produtos de emergência, vai pousar no aeroporto de Kandahar, no sul do Afeganistão, nesta sexta-feira. E outra remessa chegará a Khost, a província que fica perto da fronteira com o Paquistão, no sábado. Ele disse que os postos de fronteiras de Torkham, que fica aqui na fronteira com o Paquistão, no lado leste do Afeganistão, e de Chaman, que fica no lado sul do Afeganistão, serão usados para o transporte de ajuda humanitária do Paquistão para o Afeganistão por terra. E, ao mesmo tempo, também serão usados voos pelo aeroporto de Cabul, que está, portanto, voltando a operar gradualmente. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lorival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Lorival Santana. Pesquisa e sonoras, Thaís Ilhéu. Produção, Lorival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.